Bom dia, professores e alunos, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nossa aula, sim, ao vivo. Título da nossa aula de hoje, texto, arte e escrita. Tema e habilidade na tela, por favor. Tema, poema e poesia, texto, arte e escrita. E a habilidade são duas. Primeira, interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, etc. Semânticos, figura de linguagem, por exemplo. Gráfico espacial, distribuição de mancha gráfica no papel. Imagens e sua relação com o texto verbal. E a segunda habilidade, participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Muito bem, nossa aula de hoje não será presidida por mim, mas sim pela professora Elaine, que já está com vocês já há um tempo, né, que participou de algumas moderações. E ela também agora é nossa professora do 6º ano, então a Elaine vai presidir. E só para deixar claro, assim, muito obrigada pela preocupação de vocês. Eu estou bem, Olivia está bem também. E vamos tocando aí, certo? Elaine, a aula é toda sua, pode ir para os objetivos. Obrigada, Dani. Bom dia, professores, alunos, como vocês estão? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre poesia e poema, né? As semelhanças, as diferenças, como eles se complementam. Os objetivos da aula serão reconhecer as diferenças entre poema e poesia, reconhecer traços característicos do gênero poema, ritmo, rima, versos e estrofes, e identificar a função social de um texto, neste caso, o poema, tá bom? Para nós iniciarmos aí, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho e comentasse no chat, para vocês, poesia e poema, eles são a mesma coisa? Tem diferença? Não tem? Um minutinho aí para vocês responderem, tá bom? E aí, Dani? Então, vamos lá. Eles colocaram aqui, ó, a aluna Sara, da Pro Cristina, disse que para ela, sim. Ela acha que sim. Né? Agora, Isabela, da Pro Elias. Não, porque os dois estão rimando, só o que muda é o nome. Poema é um texto literário e poesia é uma manifestação artística. Pro Rosemary. Os alunos de Itaúna, da Pro Eliane, disseram que sim. Jean, não, poesia e poema não são a mesma coisa. Pro Daniel, Miguel, a estrutura é diferente. Pro Sandra, Suelen, são diferentes. Alguns achando que sim, outros que não. Acho que a aula vai ser boa para explicar, né? Sim, sim. Vamos lá, então. O poema, ele nada mais é do que o gênero. Então, é um texto que nós temos. E ele vai ter algumas características, né? Então, ele é escrito em versos, que seriam cada uma das linhas desse poema, né, desse texto. As estrofes, elas são o conjunto de versos e as rimas, tá? É importante a gente pensar que não é obrigatório ter rimas, mas é uma característica do poema. A maioria dos poemas terão rimas, tá? Mas não é obrigatório. Vai depender do estilo do autor, que mensagem que ele quer transmitir, qual que é a ideia dele, tá bom? Então, temos aí. Gênero textual estruturado por meio de versos, cada linha do poema. Estrofes, conjunto de versos. As rimas, sons semelhantes, dão a musicalidade ao texto. Não são obrigatórias, porém muito comuns. Então, a musicalidade é o ritmo, né? Conforme nós vamos fazendo a leitura do texto, ele vai dando o ritmo.
muitos autores, eles conseguem, a partir dessa rima, dessa musicalidade, transmitir um som. Então, tem um poeminha que ele fala sobre a questão do trem, e o modo como o autor foi construindo esse poema é como se a gente estivesse ouvindo aí uma Maria Fumaça, né? Bem interessante, bem legal. Tem um da onda também, né? Bem famoso, a onda, anda, onda, indo, anda. Isso. Então, a gente imagina, né, essa questão, a gente visualiza a onda através da musicalidade do poema, tá? O poema possui um eu lírico. Quem é esse eu lírico, né? É essa pessoa, esse ser que está vivenciando esses sentimentos. É importante nós pensarmos que nem sempre o autor, né, quem produziu esse poema, é o eu lírico, né? Por exemplo, eu, Elaine, posso criar um poema, mas eu vou dar voz a um homem apaixonado, a uma criança, tá? Então, o eu lírico nada mais é do que esse ser que está dentro do poema, dentro dessa história, que vai vivenciando esses sentimentos, essas sensações, tá bom? Aparece muito essa palavra eu lírico em questões, na AP, e geralmente os alunos têm dúvida, tá? Então, só pensar que o eu lírico é esse ser, essa pessoa que vivencia todas essas emoções, essas sensações, tá? Então, o poema possui um eu lírico, ou seja, há um ser que expressa suas emoções, seus desejos, sonhos, entre outros. O eu lírico não é necessariamente o autor. Por exemplo, o poeta pode ser uma mulher, mas o eu lírico dá voz a um homem. Nada mais do que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Quer complementar alguma coisa, Dani? Eu acho que foi perfeito. E é bem o que você falou, eles vão ver isso até o final da vida, né? Até o final da vão vida. lá para o vestibular, vai aparecer o eu lírico. Então, assim, pode parecer muito para o 6º ano, mas, na verdade, não. Eles já têm que se identificando com isso, visto que temos poemas em livros também que eles trabalham. Então, é bem importante. E agora, o que é a poesia? Então, a poesia é essa arte. Então, ela não está presente apenas no poema, né? A poesia ela pode estar num grafite, né? Ela pode estar numa música sem letras. A poesia ela pode no barulho da chuva. No barulho da chuva. Né? Aquele tempo bem gostosinho, a gente lá calmo, ouvindo o barulho da chuva, o som que aquilo provoca, a sensação. Posso colocar uma coisa que uma professora colocou, Laine? Pro Roselaine, ela colocou assim, ó, o poema é estrutura, trata-se do gênero textual. E a poesia nada mais é do que a linguagem que nós temos por trás dessa poema aí. Então, eu achei bem interessante essa pontuação dela. Como eu vou comunicar, né? Como eu comunico. Uma reunião de família, né? Tudo aquilo que vai provocar as sensações, né? Esses sentimentos na gente, é poesia. Eu, por exemplo, eu adoro o Céu Estrelado. Fala muito comigo. É uma poesia, assim, natural. A lua. Né? É muito lindo. É verdade. Fala com a gente. Tem uma aula que eu acho que, não sei se foi do 6º ou do 7º, que a gente deu já há muito tempo também, que era uma exposição com alguns guarda-chuvas, né? E assim, o artista queria expressar onde estava a poesia presente ali e cada um tinha a sua interpretação. Sim. Esse é o legal da poesia também, que nem todos terão a mesma interpretação. Às vezes o que é poesia para um, não necessariamente é poesia para o outro, né? Isso. Tem uma palavrinha aqui também que eu não coloquei aí, a Dani me fez lembrar, que é subjetivo, né? Então, subjetivo é tudo aquilo que eu sinto, né? Como a Dani falou, eu posso enxergar uma situação de um modo, ter um sentimento em relação a isso, e a Dani nem vê graça, né? Você sabe que eu tinha muita dificuldade em ler poemas? Até entrei na faculdade, não era um gênero textual que eu gostava, por exemplo. Porque eu não conseguia sentir, assim, não me tocava dessa forma, né? Até que eu achei um poema, que é o soneto lá da infidelidade, que eu amo. E a partir daquele poema que eu me identifiquei de alguma forma, eu gostei da forma com que ele foi escrito, eu fui ler mais. E aí eu falei, nossa, tem sim. E aí a gente vai lendo outros, Cecília Meirelles, né, que é uma delícia para trabalhar com os alunos aí do 6º ano, Mário Quintana, sim, que é bem o que você falou, que trabalha muito essa questão também da estrutura do poema, né, que ele trabalha, e a gente vai se apaixonando. Então, assim, às vezes o nosso aluno também não se identificou, não se apaixonou ainda, né? Sim. Mas eu acho que hoje ele vai, hein? Vai, esperamos. E aí, o aluno, né, ele pode procurar aquele autor com que ele se identifique, que ele acha interessante o modo como ele escreve, né, o tema que ele trata. Então, é uma questão de procura, né, de pesquisa, de ter contato, né, ter o contato com essa arte. Ó, Pro Sandra colocou, a poesia nos faz sonhar. Sim, sim.
Aí, a partir disso, eu gostaria que vocês observassem aí, temos 3 textos, tá? Então, temos aí um pedacinho de um poema, do Casimiro de Abreu. Do lado, temos uma obra do Banksy, tá? Depois, vamos ter aí uma dança, né? E depois, uma composição do Vivaldi. Vocês vão fazer as observações. Tem poema? Não, ou melhor, tem poesia? Não tem? De que forma que vocês interpretam isso? De que forma que isso toca, né? Os sentimentos, as sensações de vocês. A Dani vai fazer a leitura aí dessa estrofe para a gente. Então, vamos lá. Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos dias do despontar da existência. Aí teria a continuação, né, que vai dar a musicalidade. Isso. Aqui, só para auxiliar aí um pouquinho os alunos, né? A aurora é o início, o começo, né? Como se iniciou a infância dele, tá bom? Fagueiro, ou fagueira, está relacionado a afago, a carinho, a aconchego, como é que eu me sinto em relação a isso. E despontar, o final, tá bom? Como eu disse, aqui é só um trechinho, vocês podem pesquisar mais, né, sobre esse poema e lê-lo, né, de forma completa. É só para a gente perceber essa questão da poesia mesmo, tá? E eles já passaram lá pelos 8 anos deles, né? Sim, estão lá com 11 e 12. Então, será que eles se identificam também de alguma forma? Essa questão, por exemplo, que a gente percebe muito a questão da natureza. Será que não vamos generalizar, né? Mas as crianças hoje elas têm um modo diferente de brincar, né? Está mais relacionado à tecnologia. Nem todas têm essa questão de brincar na rua, até mesmo por conta de segurança, né? As brincadeiras mais tradicionais. Então, como é que a gente pode pensar como era a infância dele, né? Então, os alunos têm que responder se eles enxergam poesia aqui. Isso, e como eles veem. Então, a gente vai dar 2 minutos para eles? Antes... vai ler os outros? Isso. Temos aí essa imagem. Opa, passa alguém para mim, por favor, que não está indo. Volta um minutinho. Volta 1. Aí, acho que agora foi. Obrigada. Para não ficar muito misturadas as respostas, a gente vai voltar lá, Dani. Eu vou dar 1 minutinho para vocês dizerem sobre o trecho do poema, Meus 8 anos, se vocês percebem poesia aí ou não, e na imagem do Banks, tá? O que vocês observam aí? Percebam que a gente tem um homem, né, em posição de arremessar algo. E o que ele está arremessando? As cores, tá bom? 1 minutinho para vocês responderem. E aí, vamos lá. Então, aqui, ó, Nathalie da Pro Cristina colocou que sim, mas ela não explicou. Sim, tem poesia, a resposta do aluno Marcelo de Itaúna também, mas também não explicou para ele onde que ele vê poesia ali. Vamos lembrar que a Proelaine falou que está ligada a sentimento, a sensação, a subjetividade. Então, assim, eu posso ler isso daqui e, de repente, não me tocar de nenhuma forma, porque não é minha infância, não retrata nada, não me lembra nada. Mas e você, aluno? Vamos se esforçar um pouquinho aí, porque vocês são espertos, que eu sei. Sim. Aí, Luana, é uma poesia para mim, mas também, né? Alguém colocou que ele está arremessando flores, que remete à alegria. Ó, já temos
Nalves da Prodinalda. Arremesso de flores, remete ao amor. Pro Rosana. Tem bastante rima, alguém colocou. Pro Roberta. Saudades, que remete pro Maria Aparecida. Para ela, tá vendo? É um poema que retrata aí a saudade. Para mim também. Para a Elaine também, talvez seja, né, Elaine? Poesia, possui esquema de rima, lirismo. Miguel, sim, tem poesia. A poesia em relação à nostalgia da infância, então eles estão indo nesse sentido. Ok. Como a gente falou, é subjetivo, né? No meu caso, e a Dani disse também, para mim traz boas lembranças, né? Mesmo tendo questões difíceis na infância ou não, geralmente a gente tem pelo menos alguma coisinha ali por conta da ingenuidade, né? Consegue transformar tudo em coisas positivas. E né? tem algo que nos remete, né? No caso dele aqui, por exemplo, ele tem saudade do quê? Do nascer do sol, do finalzinho da noite. Alguma música, às vezes, remete a gente a alguma coisa também, não tem, Elaine? Algum cheiro? Sim, o cheiro é muito forte. Cheiro. Nossa, tem um cheiro de mato que, às vezes, quando eu estou lá no interior, que eu lembro totalmente da casa da minha avó. Então, assim, ele coloca uma situação para ele, mas é o aluno conseguir enxergar dessa forma também, né? Isso. Na imagem, a gente pode observar também, tudo é subjetivo, né? Aqui, nesse caso, né? Geralmente, quando a gente tem essa questão do arremessar, como está aqui, se refere a, pelo menos na situação que nós estamos, né? Agressividade, né? Quebradeira, essas questões. Só que aqui ele expõe, se você for arremessar algo que seja amor, que seja alegria, que seja vida, né? Sim. Através das flores, a gente pode pensar. Então, vamos para o próximo. Temos aí esse videozinho. Pode colocar na sequência, por favor, tá? Primeiro a dança e depois o Alegro do Vivaldi. Agora está subindo. Sim, lembra da infância, a imagem representa amor e alegria. Gente, eu amo esse poema. Não tem vídeo? Oxi, não foi o vídeo, cara. Tem áudio? Tem. Eu mandei tudo isso aí para eles. Voltamos. Vocês perceberam que nós tivemos um pequeno probleminha técnico, né? Mas tudo bem, gente. Acontece. E aí, Elaine? Vamos ouvir o próximo para a gente comentar os dois juntos? Enquanto isso, o que eles estão comentando aí, Dani?
que eles estão comentando? Assim, lindo, a sensibilidade faz parte da arte, que lindo, parabéns. Adorando a aula, amo trabalhar poema, poesia. Ah, elogiando você também, excelente Imagina, aula. obrigada. Adorei, né? Amando o vídeo, eu também amei o vídeo, gente. Ok. Eu acho que o outro não vai passar, né, gente? Calma aí que eles estão tentando. Observem aí que no vídeo, né, nós temos a questão da linguagem não verbal, né, as cores, a dança e essa música ao fundo, né, que também subjetivo, né, o que faz você pensar quando você vê essas meninas dançando, essas cores, tá? De que modo que como vocês enxergam isso, como vocês vivenciam. O outro acho que não vai, mas não tem problema, não né? Não tem problema, vocês podem ouvir em casa, o acesso é super fácil, tá? Era só para vocês perceberem a questão, porque a gente tem aqui a música sem letra, tá bom? Então, para perceber de que modo que essa música mexe com vocês, faz com que vocês pensem em alguma coisa, traz alegria, porque tem músicas que, né, deixam a gente para baixo. Ao invés de deixar alegre. Eles mencionaram bastante as cores, né? Sim. E é intencional, realmente. Ó. Igual a rima num poema, a estrutura é intencional, a dança também, os gestos são intencionais. Isso. As cores aqui, o movimento, tudo é intencional. Então, realmente é emocionante. Alguém colocou aqui 100 palavras. Que legal, muito bom. A nossa intenção é essa, né? Sim. Então, continuando, temos aqui, quais são os possíveis temas de poesia? Geralmente a gente pensa só no amor, né? A poesia sempre vai falar de amor. Mas não. Pode falar sobre natureza, críticas sociais, solidão, são E se alguém for ler Augusto, né? dos Anjos um dia, não tem nada de amor. Não tem nada de amor, né? Os tipos de poema, bem rapidinho, tá? Só para vocês terem já um contato. Então, o poema lírico, ele é totalmente voltado para os sentimentos, as emoções do eu lírico, que é aquela pessoa que vivencia as emoções do poema. Poema narrativo, é possível termos, sim, um poema em que se narra uma história. O dramático, ele é feito para uma encenação dramatizada, tá? O poema concreto, ele é estruturado a partir de palavras. É bem legal também. Eu não consegui colocar nenhum exemplo para vocês, mas deem uma olhadinha em casa, pesquisem. É muito interessante o poema concreto também. Tem uma aula do 9º ano também, que a Mônica falou, de poesia concreta. E os alunos fizeram. Então, quem tiver curiosidade, pode dar uma olhadinha lá também. Isso. Vamos para o próximo. Dani, você pode fazer a leitura, por favor? Posso. Canção do Exílio. Ah, essa aqui, né, gente? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Ai, quem não conhece, né? Acho que até os alunos do 6º ano já ouviram. Sim, é muito conhecido esse, né? Um dos nossos clássicos aí. E o legal é a musicalidade que ele tem, né? Então, assim, Sim. cada um também consegue entonar de uma forma ali. É muito interessante. Observem que nós temos Canção do Exílio. O que será que pode ser um exílio? Né? A partir do poema, o que será que significado tem esse ser exilado, estar exilado? Tá? Eu coloquei no próximo slide para vocês o significado de algumas palavras que talvez fosse mais complicado para os alunos. Tá? Então, exilado, exílio, lugar onde reside o exilado. Exilado, que ou quem se exilou. Eu não achei uma definição assim, mais simples. Então, em outras palavras, você se vê obrigado a sair da sua terra natal e ir para um outro lugar, tá? Um outro país, por N motivos, tá bom? Então, você se vê obrigado a sair da sua cidade, do seu país, por vários motivos, tá? Então, ele está retratando isso, né? Ele não está na terra dele. Quais são os sentimentos que ele tem em relação a isso? E é legal que a gente observa que, a partir de um outro espaço, né,
ele diz sobre a terra dele em relação a outro espaço. Então, aqui não é tão legal quanto a minha terra. Olha tanto de coisas que tem lá, né? Lá tem pássaros, ele especifica o sabiá, a palmeira. Então, ele vai descrevendo, né, através desse poema, como é a terra dele e como ele se sente por não poder estar nela, né? Quais são os sentimentos que ele tem em relação a isso. Aí nós tínhamos algumas outras palavras. Gorjear, então, é a melodia, o canto, né? Como que é o canto desse sabiá, ou melhor, dessa ave de modo geral que ele fala aí no poema. A várzea, né? Então, são planícies, tá? Cismar, insistir com teimosia, né? Cismar, ele sabe. Tipo, você está cismado, né? Por que você está cismado com isso? E primor, de qualidade superior. Então, ele vai dando características à sua terra natal e como ele se sente por não poder estar lá. E aí, aluno querido nosso, que agora não é mais meu, é nosso, né, Elaine? Isso. Vocês vão ver muito esse poema. Tem vários professores colocando que gostam muito do poema, que já trabalharam, né, em outras séries. Inclusive, a gente trabalha ele destrinchado, porque trabalha outras coisas. E aí, a gente fala um pouquinho de Gonçalves Dias, né? Que, para você, aluno do 6º ano, eu não trato de literatura. Mas é bom, de repente, você saber quem foi Gonçalves Dias, né? Ele entra lá numa classe da nossa literatura, uma escola literária, né? E aí ele trabalha a primeira geração do romantismo. Ele falava muito da terra natal dele, ele gostava muito aqui do Brasil, falava muito de como era, tinha essa questão. Aí tem algumas características que você vai ver depois, mas eu acho que é importante também esse primeiro contato que você teve. Qual é a impressão que eles tiveram? Não é, Elaine? Sim, sim. Então, de repente, tem aluno que já viu o poema, tem aluno que colocou aqui, amei, a primeira vez. Que legal. Então, qual que é a sua impressão também em relação a isso? O que você sentiu, o que você entendeu? E a Elaine vai perguntar logo mais. Isso. Eu meio que já respondi, né? Mas não tem problema, não tem problema. Vocês podem pensar não só nesse texto que nós lemos, mas em outros, né? No dia a dia de vocês, não só dentro da escola, mas fora dela, né? Quais estratégias vocês utilizam para identificar o significado de alguma palavra que vocês não tenham muito contato? Pensando aqui nesse poema, como eu falei, e também a gente pode pensar, né, no dia a dia, tá? Em várias situações. E aí nós temos em uma determinada estrofe o termo que ainda, tá? O que será que ele quis dizer com isso? Ó? Tá aqui no final. Vocês podem voltar, por favor, o slide? É o slide 12. O 12. Ó. Que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde cantos... Melhor ler a estrofe toda, né? Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Então, vocês vão dizer, como é que vocês interpretam essa expressão, né? Se fosse para reescrevê-la, de que modo vocês fariam essa reescrita, tá? Então, um minutinho aí, para vocês responderem. Então, vamos lá. Júlia, sem que eu ainda, da Procristina. A Sara colocou assim na primeira. Qual estratégia você utilizou para identificar o significado? Ela colocou pela leitura, né? Aluno Guilherme colocou sem que ainda.
Parece uma abreviação para ele colocou. Muita gente e alunos colocando aqui pelo contexto. Então, às vezes, qual estratégia eles utilizam para identificar o significado? Alguns vão pelo contexto, né? Outros colocaram aqui, usa o dicionário. Sim, mano. Dicionário, gente, é maravilhoso na vida, porque o contexto, às vezes, também nos prega a peça. Sim. E lembrar que no dicionário nós temos que ver qual daquela definição vai se encaixar, né? Exatamente. Então, acho que é um exercício maravilhoso. A gente faz isso muito com eles no 6º ano, né? Procurar selecionar as palavras que não entenderam primeiro, depois procurar no dicionário, para depois ler. Se a gente não tem um dicionário em mãos, obviamente que a gente vai pelo contexto. Sim. Então, vocês responderam, acho que bem. E muita gente colocou que ainda. Certinho. E lembrando que, né, a gente sempre faz uma leitura geral do texto, já não tem mania de empacar uma palavra, né? Empaca lá e não sai, não. Primeiro você faz uma leitura total para você conhecer o texto, né? Perceber as características dele, o tema. Depois você volta, né? Que no mínimo, gente, no mínimo ainda acho pouco, mas no mínimo 2 leituras, né? No mínimo. No mínimo. Tá? Não E quando a gente não tem o papel na mão, fica mais difícil, né? Alguém ainda colocou aqui, ó, eu tento associar a palavra com outra que eu já conheço, a Sara. Sim, sim. Tem uma palavra que você falou, né, no poema. Não lembro agora de cor, mas foi no primeiro poema. Fagueira? Fagueira, de afago, exatamente, né? de afago. Então, você tenta, de repente, associar. Será que é algo similar, parecido? No inglês, a gente faz isso e, às vezes, cai do buraco, né? Sim, sim, com os falsos amigos, né? Continuando aí, então, pessoal, temos mais algumas perguntinhas. Então, relacionado à canção do Exílio, né? Quem seria o possível lírico do poema Canção do Exílio? De novo, eu lírico, essa pessoa, né, que está sentindo tudo isso, vivenciando. Quem será, né? Qual o possível eu lírico? O tema, o que vocês acham? O tema é amor, tristeza, saudade, outros. Podemos ter vários temas, né? Não necessariamente só um. E vocês vão justificar por que você acha isso, né? O que o levou a pensar dessa forma? Tem rimas? Quais? Citem aí umas 2, pelo menos, né? Sim. 2 minutinhos? Você acha que é melhor deixar na questão, né? É que não tem a questão. Tenta responder o que vocês conseguem aí. Essa canção do Exílio também tem em qualquer Google da vida aí que você procurar. Porque é difícil colocar o texto e a questão junto. Infelizmente. 2 minutinhos.
Voltamos. Então, vamos lá. Eu lírico a primeira, né? Isso. Quem é o eu lírico? Não é esse slide, é o próximo. Não. O anterior, É o anterior. Não, tá certo, é esse mesmo. Samuel da Prosandra colocou Gonçalves Dias. Ainda colocou uma perguntinha, né? O eu lírico, Vitor, aluno Vitor da Pro Maria. Alguém que foi embora do Brasil e sem saudade da sua terra. A Pro Patrícia, do aluno Davi, colocou o próprio autor. Que mais? Deixa eu ver se mais alguém. O eu lírico desse poema é o próprio autor, aluno Murilo da Prosandra. Então, eles identificaram aí. Aí, o segundo, qual é o tema do poema? Dani, você vai pontuar? Uhum. Então, tá bom. Nesse caso específico, lembra que lá no começo eu falei que nem sempre, né, o eu lírico é o autor. Pode ser uma outra pessoa, tá? Mas, neste caso, sim, tá? O próprio eu lírico, né, é o Gonçalves Dias, tá bom? Certinho, acertaram. A outra, o tema. Aluna Maria Prodenise, o tema é saudade. Tema saudade, aluno Felipe Pro Rosângela. O Gabriel da Proviva colocou que o tema é amor. O aluno Murilo da Pro Cláudia, o tema é saudade. O tema do poema saudade. A Emanuele tinha respondido na 1, que era o próprio autor. O tema é saudade, amor à pátria. Muitos colocando que o tema é amor e saudade. Ó. Isso, né? O que vai em maior parte aí, é a saudade. Mas, consequentemente, é o amor, né? Ele amava a terra dele, né? A gente sente falta daquilo que nos faz bem. Pelo menos devemos, né? Devemos. Devemos. E a última, o texto lido tem rimas, quais são elas? A gente tentou ainda deixar um pouquinho, né, o texto, para observar as rimas. Deixa eu ver se eu acho alguém que colocou aqui essa da rima. O tema envolve 3 coisas, amor, saudade, saudosismo, seria o próprio autor. Eu não achei essa da rima. Você achou, Laine? Não, vamos Eu não ver. vi alguém que respondeu essa. Povo, respondam para a Pro. Você pode pôr, por favor, o slide 12? Isso, que aí ajuda, né, para a gente olhar as rimas que tem aí. Mas você vai fazer com eles? Isso, vamos ver aí se Sabiá lá. Sabiá Tem lá. rima sim, né, aluna Letícia. Sim, cai lá. Flores e Amores, Maria Eduarda Pro João Carlos. Tá subindo. Ó. Cá, lá, Sabiá. Pro Marisa. Muito bem. Muito bem, né? Vamos lá, então. Então, ó, como vocês podem ver aí no poema, né, Laine, que você tinha colocado um pouquinho. Aí, se você for olhar até por verso, né, segundo verso, quarto verso da primeira estrofe, Sabiá e lá, o cai lá também. Deixa eu ver o que mais. O cai lá é muito presente, né, até por ser também uma sílaba ainda, fica Sim. bem característico, mas temos outros, sim. Muito bem. E aí, considerações finais, né, na aula de hoje. Isso, eu sugiro que vocês tentem aí, alunos, né, prepararem algum poema, alguma coisa que vocês gostem, né, que seja do interesse de vocês, que cause aí sentimentos de preferência positivos, né? Eu acho que teve uma professora que colocou até que o poema precisa ser trabalhado com calma, e realmente é uma sugestão aqui, a gente fez um apanhado. Agora vocês podem pegar esse poema e trabalhar com o aluno tudo que a gente falou um pouco aqui, a questão da poesia, do eu lírico, né, mais a fundo, eles já conseguiram identificar, mas por quê? Fazer eles enxergarem realmente isso. Então, aplicar o que a gente tentou passar hoje, principalmente a questão da poesia, que era a importância, né? Porque a poesia está presente em muita coisa, e tentar aí criar a sua aula a partir disso. Então, a imaginação aí é de vocês, e muitos de vocês gostam de trabalhar poesia, poema que vocês falaram aqui. Até porque se a gente fosse falar tudo, né, teriam aí as figuras de linguagem, muita coisa, amplo, né? Muita coisa, né? Então, hoje o que nós vimos? Então, vimos a diferença entre poema e poesia, contemplamos como a poesia está inserida na arte por meio de diferentes linguagens, né? Música, escrita, infinitas, e analisamos a estrutura e o conteúdo de um poema, né? Muito obrigado pela colaboração de vocês, espero que tenham gostado. Dani, muito obrigada pela parceria, por estar aí junto. Eu amei, Elaine, foi maravilhosa, não foi, gente? Todo mundo falando que amou aqui, ó, parabéns. Primeira aula que a Elaine dá, né, Elaine, ao vivo? Primeira. Então arrasou, hein? Agora vocês vão ver muito aqui essa dupla, Elaine e Dani, a gente vai dividir, ó, tem até palmas. Pois é. Muito bem. E aí avalia aí a aula, né, Elaine? Isso, por favor, pessoal. QR Code e link. Obrigada, bom final de semana para vocês.
Até mais. Beijos!